Olá, caro colega! Até então, vimos em nossa aula anterior todas as tarefas que devem ser desenvolvidas na linha essencial de cuidado da pessoa com hipertensão. Vimos que, em geral, tais tarefas são 1. Rastreamento da hipertensão arterial sistêmica através da medição sistemática da pressão arterial em consultório. 2. Diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica que deve ser feito ou com a monitorização residencial ou com uma nova medição de pressão arterial em consultório em um outro momento. 3. A diferenciação em casos suspeitos entre hipertensão do jaleco branco e hipertensão mascarada, utilizando criteriosamente a solicitação da monitorização ambulatorial da pressão arterial, o MAPA. 4. A importância da identificação de sinais sugestivos de hipertensão arterial sistêmica secundária que devem ser encaminhados para atenção ambulatorial especializada. 5. O passo da classificação da hipertensão arterial em estágio 1 e estágio 2, o que nos orientará na intensidade da terapia a ser prescrita. 6. A instituição do tratamento não medicamentoso, que é a base para o tratamento da hipertensão, assim como de outros fatores de risco cardiovascular. 7. A instituição do tratamento medicamentoso, cuja escolha variará mais de acordo com o perfil de comorbidade e tolerância aos efeitos colaterais por parte do paciente, já que, em geral, os medicamentos antihipertensivos têm uma eficácia parecida. 8. A solicitação de exames complementares iniciais para a pesquisa de lesão de órgão-alvo e também para a estratificação de risco cardiovascular. E 9. A estratificação de risco populacional, que inclui o risco cardiovascular, mas também outros critérios, como a própria capacidade de autocuidado, tudo no sentido de conseguir ofertar cuidados de modo equânime e baseado na necessidade individual de cada paciente. 10. A definição de metas terapêuticas para o nível pressórico que sejam ponderadas pela reserva homeostática do paciente em termos de extrato clínico funcional. E por fim, 11. O atendimento do paciente que, apesar de tudo isso, apresenta crise hipertensiva. Como você pode ver, são muitas as tarefas que devem ser desenvolvidas. Mas veja só que bom, elas não precisam ser feitas todas em uma só consulta, nem apenas por um só profissional. Isso é um dos valores da atenção primária. Temos a longitudinalidade e a multiprofissionalidade a nosso favor. Para entendermos como a longitudinalidade opera favoravelmente na atenção primária, vejamos a imagem que explica uma diferença importante entre episódio de cuidado e encontro clínico. Episódio de cuidado é o período em que um problema de saúde está vigente. Problemas de saúde agudo terão naturalmente vigência menor. Problemas de saúde crônico, por outro lado, perdurarão por mais tempo, podendo permanecer inclusive durante toda a vida do paciente. Nos encontros clínicos, que são as consultas, os episódios de cuidado são abordados pela motivação de consulta que geram. E como a atenção primária é variável, em uma mesma consulta podem ser abordados vários motivos de consulta de vários episódios de cuidado. Mas o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, não se atende à pessoa com hipertensão arterial sistêmica, como algumas programatizações insistem em fazer. Mas atende-se à pessoa com o motivo de consulta que a hipertensão arterial sistêmica pode gerar, como a renovação de antihipertensivo, retorno com exames de controle, a solicitação de retorno para reavaliar controle e assim por diante. Isso quer dizer que o episódio de cuidado de uma doença crônica, como hipertensão, em que serão realizadas todas aquelas tarefas que conversamos, será dividido em vários encontros clínicos, cada um com sua motivação, dada pelo paciente, quando a demanda é dita externa ou espontânea, ou por nós, profissionais, quando a demanda é dita interna ou agendada. O que nós, profissionais coordenadores desse paciente, precisamos entender, então, é que em cada fase do episódio de cuidado, qual fase do episódio de cuidado estamos, para realizar tarefas correspondentes a essa fase, sem perder o fio da meada do episódio de cuidado que estará dividido em vários encontros. Isso porque, como ressaltamos, essas tarefas são tarefas críticas para o cuidado essencial desses pacientes, cuja não realização em uma ordem, sequência e de modo correto implicará em falha no processo de cuidado desse paciente, o que mais tarde desemboca em uma complicação esperada, não é verdade? Posto isso, é importante também discutirmos como se dá na atenção primária o compartilhamento de cuidado entre os profissionais de saúde. Como dissemos, o terreno da atenção primária é muito fértil para a inter, multi, pluri e até transdisciplinaridade. Isso porque, como nos mostra Merri,
o nível da densidade tecnológica que opera na atenção primária é muito mais um nível leve duro do que um nível duro de tecnologia, como é em outros níveis de atenção. Ou seja, aqui no terreno da atenção primária, as relações entre as pessoas e as habilidades conhecidas como soft skills são muito importantes. Elas são em si mesmas recursos diagnósticos e terapêuticos que usamos a todo momento. Se é assim, será a soma desses recursos sutis que cada pessoa traz consigo para a equipe de cuidados primários que, na verdade, dará a sustância para o cuidado do paciente como um todo. É praticamente impossível que apenas uma pessoa, um profissional, geralmente o médico, consiga realizar bem todas as tarefas necessárias para o cuidado integral de um paciente. Nesse artigo, por exemplo, vemos como, em geral, os profissionais de enfermagem realizam comprovadamente melhor orientações de autocuidado em comparação com os profissionais médicos. Além disso, a ideia de concentrar em apenas um profissional tantas tarefas também não é desejável, porque desse modo, tal profissional ficará sobrecarregado, o que inclusive implica num tópico interessante que tem sido discutido ultimamente, que é a dita prevenção quintenária, que diz que prevenir situações de sobrecarga profissional é tão importante quanto outros níveis de prevenção, visto que, do contrário, erros ocorrem com maior frequência. Pois bem, considerando todas essas colocações a respeito da importância de se trabalhar em equipe na atenção primária, vejamos como a linha de cuidado essencial do paciente com hipertensão pode ser dividida entre profissionais na ideia de task sharing ou mesmo na ideia de task shifting, que é a delegação de tarefas. Por exemplo, na tarefa crítica da realização do rastreamento de hipertensão arterial sistêmica, que consiste na simples medição da pressão arterial, essa é uma tarefa que pode ser tranquilamente compartilhada com a equipe de técnicos de enfermagem. Por outro lado, a tarefa de conduzir um paciente com suspeita de hipertensão arterial secundária, que tange diagnósticos etiológicos, deve ficar a cargo do médico. É assim que as tarefas vão sendo, de modo escalonado, divididas e delegadas entre os profissionais, para que cada um trabalhe no limite máximo da sua capacidade, competência e atribuição. Inclusive, podendo aumentar esse limite gradualmente, através do compartilhamento de saberes entre os profissionais. É só dessa forma que as equipes de atenção primária trabalharão verdadeiramente como equipes e não apenas como punhados de profissionais atuando em grupos isolados, cada qual fazendo uma coisa desconexa do outro, gerando por isso muito retrabalho, desperdício e também a insatisfação do paciente, que diante disso consegue perceber a desarmonia. Então, para contribuir para essa convergência e sinergia, é que em nosso protocolo da linha essencial de cuidado da pessoa com hipertensão, lemos no item 4.9 uma referência de como realizar consultas de segmento de enfermagem, que depois de estabelecido o diagnóstico, a classificação, a estratificação, o plano terapêutico e a meta terapêutica para o tratamento da hipertensão, sempre se dará no sentido da detecção de sinais de complicações, efeitos colaterais, crise hipertensiva, assim como para a conferência de exames atualizados, adesão ao tratamento farmacológico e adesão ao tratamento não farmacológico. Nessa espécie de roteirização de consulta de segmento, você vê que as ações estão coordenadas, de modo que a equipe de enfermagem, onde se inclui o técnico de enfermagem, consiga realizar as tarefas que lhe competem, até o momento em que um sinal de alerta demandará uma conduta médica. Tal roteiro espera dar subsídio para que as consultas de enfermagem sejam organizadas, para que efetivamente consigam ser resolutivas, resgatando aquele valor assistencial que a enfermagem tem bastante em si, mas que por algum tempo veio se perdendo justamente pela concentração das ações nos médicos. E por fim, também para resgatar o valor das outras profissões que orbitam em torno da equipe de cuidados primários, vemos também em nosso protocolo como as tarefas podem ser divididas entre as equipes de multiprofissionais e também as equipes de especialistas focais, cada qual realizando a tarefa que lhe compete no arcabouço da linha essencial de cuidado da pessoa com hipertensão. Então, até o nosso próximo módulo, quando conversaremos sobre a linha essencial de cuidado da pessoa com diabetes. Até mais!